Oi, tudo bem? Eu sou a Tissaro. E assim como provavelmente acontece com você, durante muito tempo eu fui refém da ansiedade. Mais especificamente da ansiedade generalizada e da agorafobia. Mas hoje eu estou livre. Vivo em paz, com saúde e sem antidepressivos. Aqui no canal eu vou te contar o que eu fiz e tudo o que você precisa saber para conseguir o mesmo. Por isso, junte-se a mim, inscreva-se no canal, ative as notificações e assista comigo ao vídeo O que é ansiedade e quais são os seus principais sintomas. Bem, se você procurar na internet a resposta para essa pergunta, o que é ansiedade, você provavelmente vai encontrar algo do tipo: ansiedade é um fenômeno que pode ser benéfico ou prejudicial e, dependendo das circunstâncias e intensidade, pode se tornar patológica, causando danos à sua saúde física e mental. Sendo que as expressões angústia, aflição, medo, preocupação excessiva e perturbação de espírito são comumente utilizadas como sinônimo da palavra. Outra coisa que você precisa saber sobre a ansiedade para entender o que ela é o que ela não é: medo. Embora muitas pessoas confundam as duas coisas e exista sim uma relação direta entre ansiedade e medo, elas são coisas diferentes. E é importante você entender essa diferença para ter certeza de que o que você está sentindo é realmente ansiedade. Porque o que você pode estar chamando de ansiedade, na verdade, talvez seja apenas medo. Da mesma forma que você esteja tratando como medo um nível patológico de ansiedade. E para fazer você entender essa diferença, eu vou usar exatamente o mesmo exemplo que o Dr. Rollo May, um dos maiores psicanalistas do século passado, utiliza em seu livro, O Homem à Procura de Si Mesmo. Imagine o seguinte: você está atravessando a rua e, de repente, você vê um carro em alta velocidade vindo na sua direção. Você fica assustada, o seu coração bate acelerado, as suas pernas tremem levemente e, numa fração de segundos, você tenta calcular a distância entre você e o veículo para decidir quanto tempo falta para você chegar na calçada do outro lado da rua, onde estará em segurança. Ao chegar lá, você é dominada pela sensação de alívio. Ufa! Você acabou de se afastar de um grande perigo. Nesse caso, a emoção que tomou conta de você foi medo, que não te impediu de agir, ao contrário, te impulsionou a agir se afastando da ameaça e buscando um lugar onde estaria em segurança. No caso, a calçada do outro lado da rua. Mas se a situação fosse um pouquinho diferente, e ao invés de um carro vindo na sua direção existissem dois, você não sentiria um simples medo, você entraria em pânico, o seu coração bateria ainda mais acelerado e, embora você tivesse o impulso de fugir para qualquer direção, você não conseguiria, porque a sua percepção estaria embotada de tal forma que o medo intensificado se transformou na sensação de pânico e te deixou paralisada. Quando os carros finalmente passam por você, ao invés de você sentir uma sensação de alívio porque o perigo se afastou, você se sente cansada. Mesmo sem dar um único passo, você sente que aquela fração de segundo sugou toda a energia do seu corpo. Isso é ansiedade. Ou seja, quando o que você sente é medo, você conhece a ameaça e sabe como fugir ou evitar o perigo, porque a sua percepção permanece aguçada. Por outro lado, quando o que você está sentindo é a ansiedade, embora você se sinta ameaçada, não sabe o que precisa fazer para escapar do perigo, uma vez que a sua percepção está embotada. Você se sente oprimida. E esse sentimento de opressão começa a se materializar no seu corpo de diferentes formas e intensidades, podendo variar de uma leve tensão à sensação de profundo terror. Sendo que quando o medo que você sente desperta em você uma leve tensão, você está experimentando um nível de ansiedade considerado normal, que é proporcional a uma ameaça real e todo ser humano experimenta de diferentes maneiras à medida que evolui e enfrenta as várias crises da existência. Por outro lado,
Quando o medo que você sente acaba gerando uma sensação de profundo terror, fazendo você entrar em pânico e te paralisando, nesse caso você está experimentando um nível de ansiedade neurótica ou patológica, que pode ter a sua origem em conflitos psicológicos subconscientes e na qual você se sente ameaçada como que por um fantasma, já que não sabe onde se encontra o perigo, como combatê-lo e muito menos como fugir dele. Neste caso, os sintomas da ansiedade, que podem ser tanto físicos quanto emocionais e psicológicos, se tornam ainda mais intensos. E quais são esses sintomas? Bem, entre os sintomas físicos destacam-se a dor de estômago, ataque cardíaco, que é aquela sensação de que o seu coração está batendo acelerado, a dor no peito, a cabeça pesada, os formigamentos e a sudorese, principalmente na testa e nas mãos. Entre os sintomas emocionais e psicológicos, os mais corriqueiros são a sensação de profundo terror, a percepção embotada, o pensamento acelerado, a confusão generalizada, a sensação de cabeça vazia e a angústia, sendo o medo da morte o símbolo mais comum desse tipo de ansiedade. Se você sofre com nível de ansiedade patológico, é provável que o medo da morte te atormente todos os dias. Por isso é extremamente importante falarmos um pouco mais sobre isso. Mas eu não vou fazer isso nesse vídeo. Eu vou publicar posteriormente no canal um vídeo no qual eu falo exclusivamente sobre o medo da morte. Porque ele é tão comum em pessoas que sofrem com esse nível de ansiedade neurótica e principalmente como você pode começar a se libertar desse sentimento. Se você tiver interesse em assistir esse vídeo, é só se inscrever no canal e ativar as notificações, porque aí quando ele for publicado aqui, você recebe um aviso. Por ora, vamos nos ater ao vídeo de hoje. E antes de eu avançar para a próxima parte, na qual eu vou te dizer o que você deve fazer para começar a se libertar da ansiedade, vamos resumir o que nós vimos até agora. Primeiro, o que é a ansiedade? A ansiedade é uma reação básica a uma situação de perigo que pode ser extremamente benéfica a qualquer ser humano, mas, a depender das circunstâncias e intensidade, pode se tornar prejudicial, causando danos físicos e mentais ao indivíduo. Ansiedade é medo? Não. Embora exista uma relação direta entre ambos, ansiedade e medo são coisas diferentes. Quando você sente medo, a sua percepção permanece aguçada. Por isso, você consegue agir apesar dele. Quando sente ansiedade, por outro lado, a sua percepção fica embotada, de modo que, mesmo se sentindo ameaçada, você não consegue agir para se afastar do perigo. E terceiro, quais são os sintomas mais comuns da ansiedade? São vários, mas mantenha em mente que eles podem ser desde físicos a emocionais e psicológicos e que o medo da morte é o símbolo mais comum desse tipo de ansiedade. E como a ansiedade começa a se materializar no seu corpo? Bem, alguma coisa acontece e você sente medo. Esse medo se torna intenso, despertando em você uma sensação de pânico que embota a sua percepção e faz com que você se sinta oprimida, porque se vê diante de uma situação de perigo, mas não sabe o que fazer para fugir dela. A partir daí, essa sensação de opressão começa a se materializar no seu corpo através de uma leve tensão ou da sensação de profundo terror. Em ambos os casos, você começa a sentir ansiedade. Bem, agora que você sabe tudo isso, deve estar se perguntando, mas o que eu devo fazer para me libertar dessa ansiedade? A primeira coisa que você precisa manter em mente é que até mesmo as jornadas mais longas começam com o primeiro passo. Por isso, é um processo. Não pense você que vai se libertar da ansiedade, seja ela ansiedade generalizada, síndrome do pânico, fobia social ou qualquer outro tipo de ansiedade patológica de um dia para o outro. Esse processo requer tempo, paciência, resiliência e coragem. O psicanalista que eu citei no começo do vídeo, ele sugere que, embora exista uma relação direta entre ansiedade e fatores externos, porque quanto mais louco o mundo no qual nós vivemos, mais ansiosos nos sentimos,
A ansiedade é, antes de tudo, um sinal de batalha interna. Da mesma forma que a febre é um indício de que o nosso corpo está tentando combater uma infecção, a ansiedade é um sinal de que nós estamos vivendo um conflito interno, que pode ser espiritual ou psicológico, que nós temos um problema que precisa ser resolvido. E o primeiro passo para se libertar da ansiedade é justamente identificar esse problema. Em seguida, nós devemos encontrar uma forma de resolvê-lo de forma mais saudável, sem que ele cause tanto estresse e ansiedade na nossa vida e não prejudique a nossa qualidade de vida. Parece uma explicação um pouco subjetiva e filosófica demais, mas com o tempo você verá que ela faz todo o sentido. Porque, segundo o Dr. Rolomei, quanto mais consciência você tem de si mesmo, ou seja, quais são os seus problemas, o que você quer, quais são os seus valores, no que você acredita, mais controle você consegue ter sobre si próprio. E se você conhece você suficiente a ponto de conseguir se manter sob controle, você chegará em um nível não onde deixará de sentir ansiedade, porque isso é impossível para qualquer ser humano, mas será capaz de controlar os sintomas da ansiedade e conviver com ela de forma saudável, sem que ela interfira na sua qualidade de vida e seja encarada como um problema. Na abertura do livro que eu citei, O Homem à Procura de Si Mesmo, tem uma frase que eu gosto muito e eu acho que tem tudo a ver com o conteúdo do vídeo. Aventurar-se causa ansiedade, mas deixar de arriscar-se é perder a si mesmo. E aventurar-se no sentido mais elevado é precisamente tomar consciência de si próprio. Tome consciência de si próprio. Esse é o primeiro passo, é o caminho, é a primeira coisa que você deve fazer para começar a se libertar da ansiedade. Eu espero que você tenha gostado do vídeo, que esse conteúdo tenha sido útil para você, que você tenha se inscrito no canal, ativado as notificações e curtido o vídeo, porque só assim nós vamos fazê-lo chegar a uma quantidade cada vez maior de pessoas. Afinal de contas, são 20 milhões de brasileiros sofrendo todos os dias com ansiedade. Curta esse vídeo, compartilhe para me ajudar a ajudar essas pessoas. Eu te vejo na próxima quarta-feira, se Deus quiser, onde eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre a ansiedade generalizada, o tipo de ansiedade que mais acomete os brasileiros. Até lá e fique bem, até o próximo vídeo. Tchau!